Buonasera, buongiorno, eccoci qui di nuovo. Io sono Tatiana Demetrio di Italiano per Sempre, IPS, e lei è? Buongiorno, io sono Michele Eret, insegnante Insegna- Tatiana, alunna Mia Michele. aluna, mia aluna. Sim, sono. Se Com vocês não piacere. viram, se vocês não viram o primeiro vídeo, vão lá correndo ou no meu canal ou da Michele para assistir. Assim Isso vocês mesmo. O vão poder entender do que a gente está falando e o que que a gente está fazendo. que a gente está fazendo aqui, né? Cosa stiamo facendo? Cosa stiamo facendo Que qui? coisa. Stiamo parlando sulla Sardegna, ma a gente vai falar também sobre outras coisas, sulla l'Italia, sulla cultura italiana, De quanto tutto un custa po'. per vivere em Itália e tudo aquilo que vocês vão querer saber. Podem perguntar aqui para a gente responde. Uhum, isso A aí. gente vai respondendo. Devagarzinho a gente vai respondendo. Senão a gente pode até fazer, de repente, quando tiver várias perguntas, a gente pode até inventar de fazer uma live aqui para responder tudo. É Tudo verdade, junto e bem tudo bacana. misturado. Mas Uhum, isso são ótima projetos. ideia. Sim. Bom, a gente estava falando sobre a Sardenha, sobre a viagem que a gente fez. Ficaram curiosos? Vão lá ver o primeiro capítulo. Agora a gente vai dar continuidade a isso. E uma pergunta que surgiu por aqui foi: como chegar na Sardenha? Come se arriva em Sardenha? Bem importante. Como se arriva em Sardenha? Gente, como eu falei no vídeo anterior, a Sardenha é grande. É grande. É grande. Então, temos três aeroportos. Três aeroportos. Hum. Cagliari, Olbia, Alghero. E também tem um aeroporto militar, que isso não vem a caso. A gente não precisa Anche c'è preocupar. aeroporto a Tortolì. Mas aquele ali é fora uso. Não usam Non è mais. fuori uso, c'è uso, ma è di, come si dice, di aereo particolare. Privati, privati, aerei privati, privati. ma Bom, se puoi aereo é usare. avião. Aereo é avião. È ricchi. Di ricchi. Ma anche Costa Esmeralda. Vamos lembrar Sì, que Olbia, Costa Esmeralda, chegam muitos aviões aérei privati, aviões sì, particulares. Tem até, dizem que hoje, atualmente, tem o pequeno iate de Beyoncé com dois helicópteros. A gente não sabe se é da Beyoncé, dizem, dicono. sì. Tanti iati adesso in Sardegna, verão europeu, stati europeu, Ma molti. dá gosto, porque, secondo me, eu acho que a gente teria que fazer também uma puntata, um capítulo su Ferragosto, Sì, Ferragosto, vero, merita un capitolo per lui. E lo solo faremo, per è una lui. idea. Prendiamo nota. Sì, vero. Allora, a gente já viu que tem três aeroporti, ma abbiamo anche quattro porti. Quattro porti. Então, quatro portos: Cagliari, Golfo Aranci, Olbia e Porto Torres. Mhm. Que com a gente pode atravessar com i traghetti. Cosa sono i traghetti? O que são os traghetti? Cosa sono i traghetti, Michele? Pausa? As balsas Sì, molte persone che vivono, vivono in Europa, a- vengono a vengono Sardegna, con balsa. con il Giusto. traghetto. Uhum. Tenho conversado com brasileiros que moram na Europa e que me procuram através do meu Instagram, brasileiros na Sardenha. Sardenha para brasileiros, para quem quiser conhecer, tá convidado.
E as pessoas têm me procurado e me contam como, né, o que gostam, o que querem fazer na Sardenha, procuram serviços e me relatam muito que vêm da Europa, brasileiros que moram na Europa e costumam vir para a Sardenha de balsa. Bem interessante, né? Sim, porque não são simples Ah, balsas, não são simples de traghetti. então, Tem quarto de primeira classe, quarto de segunda classe, então tem quartos compartilhados, tem vários preços. E também você pode atravessar com o carro, dependendo do tamanho do carro, você sim, paga um valor. pessoas que possuem animais, né? Eu vi, que transportam seus animaizinhos para passar o verão na Europa, acabam preferindo as balsas do que o voo Exatamente. para ter um transporte melhor, né? Bem interessante. E além disso, tem ludoteca. O que que é ludoteca? Brinquedoteca para as crianças, Ah, restaurantes, bares. E também, quem não quiser pagar um quarto com banheiro ou coisa desse tipo, tem as poltronas que nem de avião, que você pode sentar, que é gratuito. Para não falar que tem amiga, eu muita não gente que sabia que dorme com saco a pelo. Como que é saco a pelo em português? Agora vão dizer, não sabe mais falar é português. saco de dormir. Saco de Hã? dormir. Tem gente que dorme com saco a pelo nos corredores. Não é uma coisa muito bonita, mas tem gente que faz. Existe. Eu não Existe. sabia que tinha tanto luxo assim nessas balsas. Eu imaginei na minha mente, né? Eu não conheço nenhuma balsa dessas, mas eu imaginei que era uma coisa mais simplória, assim. Não, Ah, tem uma quarto de balsa. primeira com muitos bonitos, com banheiros bonitinhos, grandes e tudo mais. Eu nunca fui no quarto de primeira classe, então eu só ouvi falar que eles são grandes. Os meus quartos que eu fui, que eu usei, era de Legal. segunda classe com suíte, então eram Aham. bonitinhos, suficiente para dormir uma noite, porque para quem não sabe. Por que que tem os quartos? Porque podem durar para atravessar No até projeto. 12 horas. Então, pode ser de 12, 13 horas, 10 horas se você sai de Golfarante ou Olbia para ir a Civitavecchia. Então, não pode variar de 8 horas a 12, 13 horas. Então, por isso que tem os quartos. Não, e é interessante, né? Só fazendo o gancho aqui, como as pessoas, os brasileiros que vivem na Europa, optam em passar o verão na Sardenha, né? Então, isso só confirma que a gente não tá falando nenhuma mentira aqui do quanto a Sardenha é maravilhosa para se visitar e viver, né? Verdade. Eu moro aqui há, gente, há muito tempo. Há 23 anos aqui na Sardenha. Então, virei sarda. Sim, tu é sarda, certo? É mesmo. Ela sabe porque É a gente sarda. já comentou sobre culturas, a gente já conversou com outras pessoas e ela falou: você é sarda. Sim, porque isso é. A gente já volta para a questão dos aeroportos, né? Que a gente fugiu do assunto. Abbiamo perso il Mas isso filo. mas isso é interessante porque eu tive a oportunidade de ver a Tatiana conversando com sardos, né? Com pessoas que não são brasileiras, que não têm contato com a língua portuguesa. E eu até disse pra Tati, eu disse, nossa, foi muito interessante, porque se ela não dissesse que ela era brasileira, talvez eles não soubessem, né? E foi muito assim, ela e não só pelo, ela sabe falar italiano. Não, não é sobre isso. É porque ela realmente tem conhecimento sobre a cultura sarda. E aí tu te insere no grupo e as pessoas não percebem que ela é brasileira, né? Então foi bem interessante, assim, eu achei bem bacana. Inclusive, ela estava ensinando algumas coisas sobre a cultura sarda para um grupo de sardos que nós conhecemos, que são nossos amigos. Então, assim, foi muito interessante, né? Porque aí, porque, né? Então, mas ela é brasileira. Não, a pessoa aqui sabia mais sobre a cultura sarda e sobre os lugares do que os próprios sardos que Ai, vivem na gente, é porque Sardenha, né? eu sou muito curiosa, eu sou realmente curiosa. E ensinando, eu quero ensinar o melhor, então aí acaba aprendendo muito para poder ensinar.
Ah, e a cultura realmente, a cultura sarda é muito bacana, assim, É é muito legal. bacana. Então aí eu entro nisso, aí de vez em quando eu digo para ela, os sardos pensam desse jeito. Aham, é Mas vero. voltando ao nosso Pausa- filo, ao nosso Voltando à filo, entrada na Sardenha. voltando, porque, gente, vocês podem achar que as nossas aulas são assim, com ela é, infelizmente, é assim, ó, eu digo que as minhas aulas não são nada iguais, dependendo do aluno. Com ela, é assim, ela aprendeu italiano desse jeito. Eu tenho que, cada aluno tem o seu método. Com a Michele funciona É desse vero. jeito. É, não, comigo funciona Com a così. Michele, a gente sai de uma coisa, volta na outra, e as Come nossas è aulas funcionam proprio assim. così. È proprio così. Con lei non si riesce a Figurati. fare una lezione su un argomento per un'ora, non si può. No, come No, no? con lei no. Andiamo. Parliamo. Allora, o aeroporto. Para vocês saberem, os aeroportos da Sardenha, eles têm ótimas conexão com toda a Europa. Com toda a Europa. Realmente, eu posso dizer que a situação muda a partir de abril até outubro. Vou ser bem sincera, o número de voos aumentam, tem uma quantidade de escolha enorme. Então, no mês de abril começa até outubro, então tem várias escolhas. Com preços muito interessantes, até para os sardos saírem para fazer as férias em outros lugares. Então, a gente está falando de passagens de ida e volta de 40 euros, 30 euros, que a gente teve possibilidade de ver e tocar Sim, com a mão. É, 17 euros, Cagliari a Roma. Claro, depende do dia, né? É bom destacar isso, né, Tati? É, Porque tem que exatamente. acompanhar E ali. dependendo também que não era em agosto e nem julho. Agosto e julho, a situação aqui na Sardenha ela muda de situação, os preços mudam. Então, assim, fica tudo um pouco mais caro. Mas E para falar é legal também, acompanhar no aplicativo, né? Na Ryan, exatamente, enfim, onde for escolher a ali. Aero Itália tem que comprar. Mas muda no dia, né? Na segunda, às vezes, é 17 euros e na quarta são 200 euros, porque eu vi A gente passagem já assim. tocou com a mão isso, era para gente ir até Nápoles, de Nápoles para cá. A gente não pôde fazer isso porque o preço mudou É, praticamente da manhã para a noite. e é assim. Então, se você tomou decisão, tem que comprar naquela hora, não pode pensar muito. Não E pensa também, muito para ir para Sardenha, só vai. só vai. E a Só vai. mesma coisa acontece com o preço das balsas. Então, no mês de julho, no mês de agosto, elas custam bem mais caras. Então, é uma coisa que uma pessoa, quando quer vir com a balsa, com ele tragueto, tem que avaliar um pouquinho antes. Uhum, E os residentes aqui na Sardenha, eles têm uma tarifa residente, tá? Que saem dos três aeroportos. Olbia, Cagliari e Alghero. A gente tem tarifa residente para Roma e para Milão. A gente tem esse preço que vale para o ano inteiro. Não muda no mês de agosto, não muda no mês de julho. Temos direito à bagagem. Então, o preço é fixo para a gente que é residente aqui na Sardenha. E, além disso, a gente tem prioridade na lista de espera, na lista da TESA. uhum. Não, e os voos são muito rápidos, né? É Imagina, uma hora, Cagliari, Roma, 1 hora. Então, nem isso. para quem mora na região ali, é muito bom passear, né? É um pouco E, diferente do Brasil. sim. E então é uma coisa que pode ser feita. É a mesma coisa com o traghetto. Ele tem vários portos de conexão. Então não tem só um. Aqui de Cagliari tem com a Sicília, tem com Nápoles, tem com Civitavecchia. Então tem várias conexões. Então não tem que ir para aquele porto obrigatoriamente. Então Sim, tem como eu várias vi, né? conexões. Tem Espanha, Portugal, enfim, todo. De Porto Torres até a Espanha. Então tem várias Uhum. conexões interessantes. Sim, e aí por isso que o pessoal aí costuma fazer visitas né? Vai para Espanha, passar um final de semana. É uma maravilha, né? Não precisando ir muito longe. Na Sardenha, você quer viajar para. Você quer fazer uma viagem internacional decidida no último momento. Vai até a Córcega. É uma hora de tragueto
entre Córcega e Sardenha, e você já se encontra em um outro país, você está na França. Maravilha, né? Sim, porque a Córcega é em cima da Sardenha. Então, Uhum. se você chegar naquela pontinha do norte, em 1 hora de balsa, você já vai se encontrar na Córcega. Tá, é muito Próxima legal. viagem. Sim, Próxima viagem, alguma ideia? sim, sim. Pode ser que a gente dê um salto, um pulo. Sì, Cosa ne pensi? ma c'è tanta cosa a vedere in Da Sardegna, vedere? C'è ancora tanta da cosa da vedere a vedere. Sardegna che non lo so, amica, non lo so. Penso che Ma prima faremo. volta andiamo a vedere tutto che c'è in Sardegna perché tante cose belle. Però tem para mostrar também uma Sardenha central que não tem só praia, tem Ah, sì, montanhas. Então, uma coisa interessante, nuraghi. Mm? nuraghe, os nuragues, uma coisa super interessante que acontece durante o outono e o inverno aqui na Sardenha são as sagras. Então, Mhm. tem todas essas sagras nas cidadezinhas. De modo que a gente todos possam conhecer a Que tradição são daquelas sagras, cidadezinhas. Tati. Hã? Que são sagras. As sagras, gente. Traduz. Espera, deixa eu ver. Sagras são aquelas. Ai, gente. São festas das Não são comunidades. festas, são festas, mas Qual é a tradução literal aí da sagra, será? são tipo festivais que se Uhum, fazem nas cidadezinhas. Eu tive que procurar no Google. uhum, E para as pessoas poderem conhecer. Até no verão tinha sagra de carchofi, tinha sagra das alcachofras. Eles sim. fazem várias sagras disso. A Tati, ela tá há tanto tempo no mundo da Itália e da Sardenha, que às vezes eu acho engraçado. Tem algumas perguntas, às vezes, que eu faço para ela, como essa agora do que é uma sagra, e ela sabe o que é a sagra. Mas para ela transpor isso para uma palavra em português, às vezes rolam, porque ela já tá tão acostumada a pensar e falar em italiano, né, que olha só, ela foi procurar. E é isso, sabe? Porque a mente dela já tá. Ela é uma sarda, uma italiana, né? Mas É não é muito isso. Além bacana de ter aí. estudado no Brasil, fiz a minha faculdade no Brasil, eu vim Sim, para cá para quantos fazer anos? um curso de especialização, então eu mergulhei na língua. Eu mergulhei na língua e para mim era o meu objetivo antes de começar o curso de especialização era aprender o italiano. Daí depois acabei me casando, tendo a minha filha e estudei aqui também. Fiz outra Sim. faculdade, então aí foi aonde que eu mergulhei mesmo na língua. Aí, gente, acontecem essas É. coisas. Quando a gente entra numa faculdade para estudar, a gente entra que não dá para dizer uma frase metade em italiano e metade em português. Não, como eu faço ainda. Mas um dia eu viro esse jogo. Mas, Maikele, vamos dizer a verdade, você já fala muito bem para quem começou o curso há 10 meses, gente. Fez muito progresso, porque Sim. me Fui diz agora, elogiada pelos sardos. Isso me deixa tranquila. mas diz a verdade, tu achou que o italiano fosse tão difícil assim? Não, não achei. Não imaginava. Na verdade, assim, né? Eu fui para Sardenha a primeira vez sem saber nada de italiano, só com o Google dizendo tchau, café, banho, Buongiorno. grazie, quanto costa. É isso. E eu pensei, isso aí é barbada, né? E não, assim, até eu acho, não sei, falo por mim, né? Não posso falar pelo resto do povo, mas para mim parece que as pessoas, que eu tenho mais facilidade de entender o que eles falam. Então, eu compreendia já desde o princípio o que estava sendo falado, mas aí tu compreendeu o que está sendo falado e tu conseguir expressar o que tu quer. É um caminho lontano, não é próprio Vitino, é lontano. E bem, então, na primeira vez
né, sofri, porque eu, por mais que eu tava ali com pessoas que sabiam português e sabiam italiano, mas eu sofri porque eu não conseguia me expressar. Então, foi uma luta. E depois, com a Tati, já foi fluindo, mas sim, eu tinha essa visão de que o italiano era mais fácil. E aí, quando a gente começa a estudar os verbos, assim, passado próximo, O passado próximo, ela ainda futuro, sofre. o presente, vamos viver o presente. Mas não dá pra viver só no presente. Não, A gente vai principalmente não caminhando, dá para viver no entendeu? presente. Principalmente se tu quiser falar da história da Sardenha, a gente vai ter que usar o passado. É um caminho lontano, ma andiamo, andiamo. Cammino lontano. Andiamo insieme. Andiamo Mas então, insieme, sempre, sempre, não ferma, não ferma. agora, eu tive uma ideia. De repente, para a próxima pontada, para o próximo Hum, capítulo, a gente pode ver assim algumas sagras durante o inverno, para as pessoas saberem o que fazer aqui durante o inverno. vero, Se as vero. pessoas estiverem curiosas. Mas ainda a gente já lembrou que temos que fazer uma pontada, um capítulo sobre o Ferragosto. Anche, che è altra cosa, un'estate o l'inverno. Eh. Facciamo. E anche dobbiamo parlare della temperatura, del clima. Sì. Tante cose, tante cose. Sarà bello questo progetto. Ci vediamo? Ci vediamo, ci Ci vediamo. vediamo. A presto! A presto. Ah, não esqueçam, coloque as perguntas de vocês e as Sì, curiosidades aqui. E compartilhem. sì.